Prosseguindo aqui, querido, querida, no que nós paramos, onde nós paramos, nós não sou melhor nem pior do que aqueles que não receberam Jesus como Salvador ainda. Na verdade, nós, né, acreditamos que nós precisamos também desse perdão. Nós precisamos também de Jesus para a salvação. Amém? O perdão é um presente que não merecemos. O perdão é um presente que eu não merecia. O perdão é um presente que você não merecia. Mas Jesus, ele morreu na cruz do Calvário justamente para isso, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos, na verdade, encontrar o caminho de volta ao céu. Tá? Cada parte de nós foi corrompida e somos incapazes de ganhar nosso caminho para o céu. Então só há uma forma de nós entrarmos no céu, é através de Jesus Cristo. Relembrando João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Deus todo amoroso, né? Deus é frequentemente definido por cristãos e não cristãos como todo amoroso, como aquele que ama, aquele que realmente se doa, deu a sua própria vida, né? E alguns argumentam que todas as pessoas boas vão para o céu. Segundo essas pessoas, o amor não permite que as pessoas boas vão para o inferno. Ou seja, se Deus é amor, ele não vai permitir que ninguém vá para o inferno. No entanto, além do fato de que ninguém é bom, exceto Deus, Marcos 10:18, quando aquele jovem, né, diz assim: bom mestre. Aí Jesus fala: bom? Por que me chamas bom? Só existe um que é bom, Deus. Essa definição de amor é fraca, ou seja, né, só existe, né, um que é bom, que é o nosso Deus. Então todo mundo acha, né, que não vou para o inferno porque Deus é bom. Não, essa definição é fraquíssima. E olha só o que diz em 1 João 4,18. O amor perfeito afasta o medo. Também João 15,13. O amor maior não tem ninguém além disso, de dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus, ele deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por mim, por você, deu sua vida por nós. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. De outra forma, nós já estaríamos condenados. E olha só, o amor não é leve. Eu achei muito interessante isso. O amor não é leve e fofo, mas ativo, sacrificial e poderoso. O amor de Deus caminha lado a lado com a sua justiça. Alguém precisa pagar pelo pecado, pela transgressão que cometemos com relação ao Criador. Ou seja, houve a necessidade de alguém pagar pelo pecado. Lá atrás, no primeiro livro, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, diz que Adão pecou, desobedeceu a Deus. E por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Eu acho interessante, muitas das vezes, que o pecado entra por Adão. Contamina toda a humanidade. Todo mundo pecou e destituído estão da glória de Deus. E aí, na hora de receber Jesus Cristo como Salvador, para que seja anulado essa condenação do pecado, né? Porque diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? E diz também que a pessoa, quem peca, é réu de morte, e a pessoa nisso não acredita. Então, deixa a vida me levar, né? Deus é bom, no final vai dar tudo certo. Não vai dar não, filho. O amor não é fofo, não. Ai, coisinha gostosa. Não, o amor ele é sacrificial, ele é poderoso. Jesus teve que morrer na cruz. Jesus teve que tomar lá, entrar nas mansões lá no inferno, tomar a chave da morte do inferno. Tá pensando que ele entrou como? Entrou como o Jesus que a gente via pregando? Não, ele entrou com autoridade.
É essa questão que você e eu precisamos entender. Jesus pagou esse preço por amor. Por isso, a necessidade de admitirmos que apenas através desse sacrifício é que nos tornamos quites com a nossa dívida. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. Por sua morte, somos misericordiosamente, melhor dizendo, liberados da justa consequência do pecado, ou seja, nossa própria morte. Tá? Através da misericórdia do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você fomos liberados da consequência do pecado. Nós somos maus, não bons. Eu e você, nós somos maus. Nossos pensamentos agora mesmo, nosso pensamento meu e o seu pensamento talvez agora esteja naquele negócio assim, pensando, mas espera aí, será que só ele que vai para o céu? Será que só os crentes que vão para o céu? Não, querido, só vai para o céu quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. É simples assim. E além do mais, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, tem uma outra coisa. Só vai para o céu quem permanece firme. Acabou a história. Naturalmente, queremos que os criminosos sejam punidos. Nós entendemos que, apesar das outras pessoas serem más, elas são verdadeiramente aptas para o fogo do inferno. Mas olha só, pensar nas outras pessoas como más, mas Jesus declarou: quem está zangado, quem está irado com seu irmão sem causa estará em perigo de julgamento. E quem diz seu tolo estará em perigo do fogo do inferno. Mateus 5:22. Ou seja, se eu ficar aborrecido com meu irmão, se eu achar que você que está vendo esse vídeo, né, não é digno do céu, eu mesmo estou me condenando. Da mesma forma, você se condena, se autocondena. Mas nós precisamos entender que tanto eu quanto você, precisamos da salvação através de Jesus Cristo. Precisamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. E ao considerar os imensos sofrimentos que as pessoas cometem entre si, descobrimos que em continente após continente, país após país, tortura após tortura, assassinato após assassinato, fica claro que a humanidade é desesperadamente perversa e que nós não levamos as Escrituras a sério o suficiente. Querido, a Bíblia diz que só tem um caminho e que eu preciso confessar Jesus como um Salvador. Se eu faço diferente disso, eu não estou levando a Bíblia a sério, a palavra de Deus a sério. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu perguntei para ela o seguinte: se ela acreditava na Bíblia como única regra de fé e prática. A pessoa demorou um pouquinho para me responder. Sabe por quê? Porque em algumas religiões, em alguns outros lugares, a Bíblia ela não tem o mesmo peso da tradição, não tem o mesmo peso, né? A Bíblia ela está abaixo. Querido, a Bíblia diz o seguinte, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir e para trazer justiça. Pensa nisso, né? Nós éramos inimigos de Deus, o mal contra o qual ele defendia seu povo, até que nos tornássemos filhos e filhas por adoção. Nós fomos adotados por Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, em diante diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber os que creem no seu nome. Eu preciso crer no nome de Jesus. Eu preciso confessar o nome de Jesus. Amém? Culpamos Satanás, desequilíbrio químico, lesão cerebral, educação, mas o problema é o pecado. E no que diz respeito a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus ele veio para justamente trazer minha vida e sua vida novamente, uma reconciliação com Deus que está no céu através de Jesus Cristo.
Não tem outro caminho. Somos todos maus, mas o potencial para a salvação é um presente gratuito, oferecido a todos. Deus não disse que todos os que são maus irão para o inferno, ou deixarei as pessoas agradáveis entrarem no céu. O que na verdade ele disse que todos que creem em Jesus terão uma vida eterna com ele. A queda da humanidade, a queda humana, torna o evangelho poderoso. Só podemos apreciar a extensão da obra de Cristo quando entendemos o mal e a corrupção que nós e o mundo realmente contemos. Querido, se você não reconhecer que você carece da salvação através de Cristo, se você não reconhecer isso, se você não reconhecer que você precisa ser salvo, que você precisa confessar Jesus como Salvador, você continua destituído da glória de Deus. Porque a Bíblia diz que eu preciso confessar. Se eu não confessar Jesus como Salvador, eu não recebo. É simples. É simples desse jeito. Boas obras para ser salvo. Às vezes nós batemos muito isso. Não, mas eu ajudo. Eu dou cesta básica. Eu visito. Amém. Nós fazemos isso porque nós somos salvos, não para ser salvo. Põe isso no seu coração. Apesar da palavra de Deus sobre o assunto, muitos cristãos persistem no ensino em que se deve acreditar e também fazer boas obras para ser salvos. Olha só, Salmo 37, versículo 29 diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Normalmente, querida, as pessoas são declaradas justas em tribunais humanos, com base em seu bom comportamento. Nesse caso, eles estão certos e, se cometeram o crime pelo qual estão sendo julgados, serão condenados. A confiança verdadeira e sincera em Cristo mudará a pessoa, levando a bondade, fidelidade, gentileza e assim por diante. Porém, uma pessoa não é salva crendo em Cristo e fazendo mais alguma outra coisa. Somos salvos apenas através de Jesus Cristo e nada mais. Não é por você ser bom que você vai entrar no reino dos céus. Não é por você fazer boas obras que você vai entrar no reino dos céus. Não é porque você devolve o dízimo que você vai entrar no reino dos céus. Não é porque você é batizado que você vai entrar no reino dos céus, apesar de ser uma prerrogativa para a salvação. Não é porque você é justo, dá esmola, que você vai entrar no reino do céu. Isso aí é complemento. Nós somos salvos apenas através de Jesus Cristo e nada mais. É através de Jesus. É através de Jesus que nós somos salvos. Olha o que diz em Efésios 2:8. Somos salvos pela graça, pela fé, não pelas obras. E olha em 1 Coríntios 1:29. Para que ninguém se glorie. Isso tudo é feito através da fé e não por obras, para que ninguém diga, eu fiz isso porque para a minha própria salvação. Não. Nós fazemos porque somos salvos, não para ser salvo. Se você tinha esse pensamento no seu coração, na sua mente, até hoje está caindo por terra. Amém? O Pai quer que nos orgulhemos de seu Filho, ou seja, Deus quer que eu e você verdadeiramente façamos aquilo que é necessário que eu e você devemos fazer. Ou seja, confiar em Jesus, acreditar no nome de Jesus, acreditar que é através do nome de Jesus que virá a minha, a sua, a nossa salvação. Não é porque eu sou bom que eu serei salvo. Eu serei salvo porque eu creio em Jesus Cristo. Você será salva porque crê em Jesus Cristo. Você será salvo porque crê em Jesus Cristo. Tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador para ser salvo. Amém? Cristo morreu por uma razão. O preço do pecado tinha que ser pago. Apenas o sangue de Jesus, apenas o sangue sem pecado e não contaminado era o suficiente. De acordo com Jesus, ninguém é bom
E qualquer um que honestamente reflita sobre sua vida e sinceramente sondar o seu coração, sabe que isso é verdade. Efésios 1:7 diz: Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas transgressões, segundo a riqueza da sua graça. É necessário, querido, querida, é necessário, meu irmão, minha irmã, que eu e você confessemos Jesus como Salvador. É necessário, como o texto que eu li em Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não será pelas obras, não será pelas esmolas. Nós fazemos tudo isso porque nós somos salvos em Jesus. Nós fazemos tudo isso porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós não somos salvos porque fazemos caridade. Nós fazemos caridades porque nós somos salvos. Mas se você não confessar Jesus como seu Salvador, como diz esse texto da palavra de Deus, a palavra de Deus é clara. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu posso estar numa religião onde eu sou caridoso, onde eu dou esmola, onde eu ajudo, onde eu estendo a mão, mas é necessário eu confessar Jesus Cristo como meu Salvador. É necessário falar com a minha boca, confessar com os meus lábios. É necessário. Se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. Só existem 2 caminhos após a morte. Não existem 3, não existem 4. Só existem 2 caminhos. O céu ou o inferno. O céu para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e o inferno para aqueles que o negam. A Bíblia diz que nós precisamos sempre confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. A Bíblia diz ainda: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. E olha o que diz o texto aqui na primeira carta de João, capítulo de número 1. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que o Senhor te abençoe. E eu vou voltar àquela primeira frase que eu disse.
A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.